Muito bem, pessoal, vamos continuar então falando agora da instalação do sistema de armazenamento, em outras palavras, baterias, né? Porque nós vamos falar aqui de armazenamento de energia elétrica. Então, quando se trata de sistemas autônomos que armazenam energia em baterias, uma das principais dicas assim, de segurança é não tocar os terminais da bateria sem saber o nível de tensão. Porque uma bateria apenas de 12 volts ela é incapaz de causar danos a gente. Nós já estudamos os sistemas de extra baixa tensão e descobrimos que a tensão de 12 volts ela é segura ao toque, né? Não vai ter nenhum risco de você tomar um choque perigoso com 12 volts. No entanto, sistemas com baterias podem ter baterias ligadas em série. Então essa tensão, assim, apesar de o normal é os sistemas trabalharem com até 48 volts, quando você desconhece o sistema que você está atuando, não tem como garantir. Então, primeiramente, investigar ali, tentar desconectar as baterias ou investigar com o multímetro qual que é a tensão que você vai estar exposto. Sempre que você for trabalhar no sistema com baterias, é importante desconectar as baterias das cargas, né, para não ter corrente circulando, porque dependendo da carga que ela estiver alimentando, pode acontecer até um arco elétrico no momento da desconexão. Então, primeiro você vai lá, desliga as cargas, depois você faz a desconexão. Se for possível, manter os terminais isolados também é legal, colocar alguma coisa isolante, uma borracha, algum tipo de conector isolante ali para não ter contato com a parte elétrica. Sempre que você for instalar uma bateria, tentar colocar ela num lugar ventilado. Não só instalar, mas eu digo para o trabalho da bateria, porque a instalação é muito rápida. Mas a bateria, no princípio de funcionamento dela, ela acaba liberando gases tóxicos. Então ela tem que ficar num ambiente ventilado, não só porque o ambiente pode ficar um pouco corrosivo e deteriorar outros materiais que estão ali no mesmo ambiente, mas também pela segurança de quem for entrar naquele ambiente, né, que vai respirar aqueles gases, né, no futuro. E tem também outra dica importante, que é levantar as baterias da forma aprovada pelo fabricante e nunca pelos terminais ou ligações. O terminal da bateria não foi feito para suspender ela, né? Então você não pode fazer isso de hipótese alguma. E outra coisa, a forma de carregar a bateria também tem o ângulo máximo que você pode inclinar ela. E aí cada fabricante vai falar de uma forma mais clara para você qual é a forma que ele recomenda que a bateria dele seja movimentada. Existem outras dicas aqui, outras dicas mesmo de segurança, pessoal, que elas são as mesmas que eu trabalhei anteriormente falando do módulo fotovoltaico, que é como você vai trabalhar em sistemas elétricos. Então eu não vou ficar repetindo, mas basicamente elas se complementam aqui agora. Eu coloquei mais aqui as que são mais exclusivas da parte de sistema de armazenamento. Então aqui já tem uma imagem mostrando locais em que há essa ventilação. Então a gente está vendo aqui duas salas de baterias, e são salas bem grandes, muito provavelmente de sistemas que tem sistemas de no-break, que é um tipo de sistema de baterias bem grande que garante que uma instalação elétrica vai funcionar mesmo se a luz acabar, né? O fornecimento de energia foi interrompido. Aí no momento que o fornecimento de energia é interrompido, as baterias entram automaticamente no lugar da energia da rede e suprem a demanda do prédio, da instalação, até que um gerador a diesel entre em funcionamento. Ele é um motor semelhante a um motor de carro, então ele tem que entrar em operação, tem que passar por um processo de aquecimento para depois sim ele ser acoplado e funcionar como gerador. Então esse tipo de sistema muito grande costuma ser desse formato. Então no da direita aqui a gente tem só uma passagem de ar mesmo, né, que garante que haja a troca natural do ar interno do ambiente das baterias. E no segundo a gente tem um exaustor. Geralmente esse exaustor eles têm um sistema automático na porta que sempre que a porta é aberta ele entra em funcionamento para renovar o ar de dentro do ambiente. Aqui também uma outra situação em que é muito provável que esse ambiente já seja bem ventilado. Então eles colocaram as baterias dentro de caixas para evitar contatos indevidos de pessoas nos terminais, e as caixas são perfuradas. Então aí tem a troca de ar, do ar interno da caixa com o ar externo que está sendo renovado dentro todo. Aqui um outro exemplo, e aí é importante pensar que, por exemplo, nesse caso que parece uma região, né, um sítio, uma região mais afastada, tem que tomar muito cuidado, porque mesmo o acesso de animais aqui dentro, insetos, pode causar problemas. Além de aumentar o nível de sujeira mesmo das baterias, os animais podem fazer ninhos, ou o corpo deles mesmo pode causar curtos-circuitos entre as baterias.
Então é importante que tenha a ventilação, mas que não seja possível a entrada de animais nesses ambientes. E aqui está mostrando que as baterias não podem ficar no chão. Não no chão, no caso aqui, por exemplo, de uma região fechada, mas, por exemplo, colocar a bateria desse caso aqui no solo não é muito interessante, porque a própria umidade ou algum componente diferente que tem ali no solo, dependendo da região, pode fazer a bateria se deteriorar mais rapidamente do que se ela tivesse num rack, né, ou num suporte parecido com esse aqui, que é mais adequado. Então, além daquelas dicas que eu falei antes, aquelas recomendações, na verdade, o que a gente tem que falar? Verificar se as baterias estão carregadas no momento da instalação, né? E ver se o nível do eletrólito dela também está de acordo com o nível do fabricante, porque tem baterias que elas são seladas, que elas são totalmente fechadas, e tem baterias que a gente chama de bateria aberta, que você tem que completar o eletrólito dela, então é uma coisa que você tem que verificar de acordo com o fabricante. Tomar cuidado ao manusear baterias, porque elas são muito pesadas, pessoal, muito mesmo. Então, além de ter o cuidado da parte elétrica, não de danificar os terminais dela, as quedas das baterias, além de provavelmente destruir a bateria, né, romper os lacres dela, vai causar muitos danos nas pessoas mesmo. Se cair no pé de alguém, por exemplo, vai machucar muito, porque elas são muito pesadas. Sempre tentar manter as baterias o mais próximo possível do gerador, porque como os sistemas da bateria funcionam com tensões baixas, geralmente as correntes são muito altas. Então, não só perto do gerador, mas também perto das cargas, principalmente as cargas mais pesadas. Porque como as correntes são elevadas, os cabos acabam tendo que ser muito grossos e aí você consegue evitar um pouco de perda, colocando essa distância o menor possível. E tentar evitar que no mesmo compartimento que estejam as baterias, fiquem outros elementos, como por exemplo geradores a diesel, equipamentos eletrônicos, tipo inversor, controlador de carga, porque, igual eu falei, dependendo da quantidade de baterias e o tamanho do ambiente, um ambiente muito fechado, os gases que as baterias liberam podem corroer esses outros equipamentos aí com o tempo. Vamos falar um pouquinho agora sobre instalação de componentes de condicionamento de potência, que no nosso caso aqui são os inversores, né, tanto on-grid quanto off-grid, e os controladores de carga também. Então está mostrando aqui duas instalações, pessoal, que a gente está vendo que os condicionadores de potência, provavelmente inversores, foram instalados diretamente na parede, né? Isso pode ser até uma recomendação do fabricante. Percebam que há um distanciamento entre eles, e aqui também é necessário, todo fabricante vai te dar esse distanciamento, tanto na vertical quanto na horizontal, para você reservar, para haver a troca de calor com o ambiente. A gente pode ver aqui que os cabos são todos dentro de eletrodutos, né? Tem um eletroduto esquisito aqui, amarelo, mas que pelo menos está protegendo o cabo. E aí o mais importante nesse caso é sempre observar a recomendação do fabricante, porque é ele que vai saber te explicar as melhores condições para o equipamento dele ser instalado. Só tem que tomar muito cuidado, porque a umidade e a temperatura elevada, geralmente ela vai diminuir a vida útil do equipamento, ele é eletrônico principalmente, né? Ele pode estragar com um período menor. Então, se você for instalar um sistema desse tipo, geralmente tem que ser num lugar seco e ventilado. Até tem alguns equipamentos desses que são feitos para instalar no tempo. Tem lá o grau de proteção IP65, que pode ficar na chuva. Mas mesmo assim, é sempre recomendável deixar ele num ambiente fechado e ventilado. Tem alguns casos, pessoal, de locais que tem maresia, por exemplo, ou algum tipo de atmosfera corrosiva, e que pode ser necessário você instalar os condicionadores de potência dentro de um quadro fechado, como esse daqui. Só que se você for fazer esse tipo de coisa, tem que dar uma olhadinha, né, no manual do fabricante para saber qual que é a temperatura máxima, o nível de umidade, tudo que esse equipamento pode trabalhar, porque pode ser necessário que você coloque até uma ventilação forçada aqui, para renovar esse ar interno. E isso, infelizmente, talvez você tenha que fazer a instalação, medir a temperatura interna durante um dia de funcionamento comum, para você determinar se vai ser ou não necessária essa instalação. Só não é muito recomendado instalar a ventilação forçada, né, um ventilador, em um sistema que fica, por exemplo, no interior, num lugar que fica isolado, porque é uma coisa a mais para dar problema. Geralmente a ventilação é um ponto crítico. Se ela parar de funcionar, tem que ter algum tipo de alerta, ou o sistema inteiro tem que parar junto, igual um carro. Se um carro, o sistema de arrefecimento dele para de funcionar,
Com poucos minutos ele sobreaquece e o motor do carro acaba para sempre. Isso pode ser o caso também de uma instalação elétrica que precisa de ventilação. Então, se você vai instalar um sistema no lugar remoto, que não tem muitos recursos e que talvez nem vai ficar gente lá o tempo inteiro, não é tão recomendado você instalar uma ventilação forçada, porque ela é um item crítico e que, se der defeito, vai comprometer o funcionamento de todo o sistema, e se não tiver ninguém para consertar ou peças de reposição, o consumidor vai ficar na mão mesmo, deficiente ali do fornecimento de energia. Sobre componentes de proteção, a gente já teve aí aulas exclusivas sobre esse assunto. Eu não vou nem ficar comentando muito não, só quero lembrar a vocês que o conhecimento para instalação de componente de proteção é o mesmo conhecimento que a gente adquire quando fala de instalação elétrica predial. Então, assim, montar um quadro com disjuntores, DPS, tomada, lâmpada, a habilidade para se fazer aquilo é a mesma habilidade que você vai precisar no sistema fotovoltaico. Então, você acaba se preparando para isso também, né? Basicamente, esses dispositivos são instalados em painéis com trilhos DIN e a fixação é exatamente a mesma dos sistemas de corrente alternada. Então aqui não tem nem muito o que falar, não. E sobre aterramento também, que eu acho que é a última parte da aula, até tem uma coisinha a mais lá no caderno didático, mas eu vou encerrar minha fala por aqui, que é o seguinte. Lá na norma 5410, ela fala de aterramento, mas é um aterramento que é quando você vai equipotencializar as estruturas que podem se tornar vivas por algum defeito. Então, basicamente, o aterramento cria um caminho alternativo para a corrente, né? Um caminho de baixa resistência. Então, ao invés da corrente passar pelo corpo de alguém que tocar um ponto energizado acidentalmente, a corrente vai preferir passar, entre aspas, todas as aspas do mundo, né? Preferir passar pelo caminho de baixa resistência, que é o aterramento. Então, por razão de segurança, tudo que é metálico e que está próximo do sistema elétrico, tanto do arranjo fotovoltaico quanto do sistema de corrente alternada, tem que ser aterrado. Então a gente está falando aqui de quadros, de estruturas metálicas do próprio módulo, dos eletrodutos metálicos, tudo isso tem que ser aterrado. E aí, a parte CC, que é o inversor até os módulos, você tem que observar muito bem as orientações dos fabricantes, porque sempre o inversor vai ter um ponto de aterramento, geralmente a carcaça dele é aterrada, e o módulo fotovoltaico, se for o módulo convencional, ele tem ali um frame, uma moldura de alumínio que tem que ser aterrada também. No entanto, algumas tecnologias de módulo e de inversor exigem aterramentos que a gente chama de funcionais, que é um aterramento que é necessário para que o equipamento funcione da forma correta. E aí tem uns aterramentos que não são muito intuitivos, não. Por exemplo, tem módulos que você tem que aterrar o polo positivo ou o polo negativo. Então isso aí você tem que ver o manual do fabricante, não tem outro jeito. E aqui está mostrando uma estrutura convencional de um sistema fotovoltaico interligado na rede, em que a gente vê alguns pontos de aterramento. A gente tem aqui do lado esquerdo dois subarranjos fotovoltaicos, dispositivos de proteção dos dois subarranjos e do arranjo como um todo, né, do polo positivo e do negativo. Tem o inversor, então aqui embaixo a gente tem o barramento de terra ou barramento de equipotencialização, e a gente percebe que o eletroduto está aterrado, tem um DPS antes do inversor e um DPS depois do inversor, também ligado no aterramento. A gente tem o próprio inversor aterrado, a carcaça dele provavelmente, mais um ponto de aterramento do próprio eletroduto. Tem as cargas de corrente alternada da unidade consumidora também, que recebem aterramento, as tomadas. E percebam que está todo mundo ligado no mesmo potencial. Então, no caso de haver aqui alguma corrente indevida, né, uma energização indevida de um painel e tudo, ele vai acabar circulando direto para a Terra, ao invés de causar algum tipo de acidente. Então, pessoal, essa videoaula vai ficando por aqui, né? Espero que tenha sido interessante e útil para vocês. E não deixe de ver o material que está no Moodle, porque eu vou deixar algum material complementar lá para a gente dar prosseguimento nas nossas aulas. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.